A família de Inês tinha proibido Clara de comparecer ao casamento sob pena de escândalo público e rompimento definitivo. No entanto, no meio da cerimônia na Igreja Antiga de Lisboa, Inês levantou-se do altar abandonando Pedro no momento em que o padre fazia a pergunta decisiva e correu porta afora gritando o nome de Clara pelas ruas estreitas do bairro. O choque espalhou-se pela multidão de convidados, familiares e amigos que murmuravam consternados enquanto a noiva desaparecia na luz da tarde, deixando para trás o vestido branco imaculado e os olhares de reprovação. Inês corria sem fôlego, o coração batendo descontroladas lágrimas, borrando a maquiagem perfeita que sua mãe havia insistido em aplicar horas antes. Cada passo ecoava as discussões dos últimos meses, as ameaças veladas de deserdar a filha única se ela persistisse naquele relacionamento pecaminoso, segundo os padrões conservadores da família Silva, uma linhagem de advogados e empresários católicos tradicionais de Lisboa. Clara havia sido descoberta por acidente quando Matia encontrou mensagens comprometedoras no telefone de Inês durante uma visita familiar. Desde então a pressão aumentara dia após dia, com o pai de Inês, o Sr. António Silva, declarando que Clara nunca seria bem-vinda em nenhum evento da família e que sua presença no casamento seria uma humilhação pública. Inês tentara resistir argumentando que o amor entre elas era real e puro, mas a mãe chorava diariamente falando de reputação social e do futuro dos netos que nunca viriam se ela escolhesse aquela vida. O noivado com Pedro, um banqueiro bem-sucedido e amigo de infância, fora arranjado para salvar as aparências e consolidar negócios familiares. Inês aceitara inicialmente por medo e culpa, mas o dia do casamento revelara a verdade inescapável. Enquanto corria, Inês revivia o momento em que vira Clara pela última vez 2 dias antes em um café escondido perto do Tejo, onde se abraçaram em segredo prometendo que tudo ficaria bem. Clara, com seus olhos azuis cheios de lágrimas, dissera que talvez fosse melhor desaparecer para não destruir a vida de Inês, mas Inês recusara a ideia com veemência. Agora, na rua lotada de turistas e lisboetas comuns, Inês parava ofegante encostando-se em uma parede antiga, o vestido sujo de poeira. Onde estaria Clara agora? Ela não atendera às chamadas, nem respondera mensagens desde a proibição explícita. A família de Clara, mais aberta mas ainda cautelosa por causa do emprego de Clara como professora em uma escola pública, temia repercussões sociais. Inês sentia o peso da decisão que tomara ao fugir do altar, o preço imediato da perda de apoio familiar e o julgamento da sociedade lisboeta, ainda marcada por resquícios de preconceito apesar dos avanços legais em Portugal. Mas o vazio no peito ao imaginar a vida ao lado de Pedro sem amor verdadeiro era maior. Ela precisava encontrar Clara, explicar que escolhera o caminho difícil mas honesto. Caminhando para o apartamento que dividiam secretamente, Inês sentia o conflito interno crescer, a voz da mãe e quando na mente acusando-a de egoísmo e traição à família. Chegando ao prédio modesto no bairro de Alfama, Inês subiu as escadas correndo e bateu na porta com força. Ninguém respondeu. O pânico subiu. E se Clara tivesse ido embora de vez? A vizinha idosa abriu uma fresta curiosa e disse que vira Clara sair com uma mala pequena horas antes, parecendo angustiada. Inês desceu as escadas, novamente o desespero misturando-se à determinação. Ela percorreria a cidade inteira se necessário. O sol começava a baixar, pintando o Tejo de dourado, enquanto Inês seguia para os lugares que frequentavam juntas, o Mirador da Graça, o Café do Chiado. Cada minuto aumentava a tensão, o medo de perder tudo por causa de um amor proibido pela família e pela sociedade. Mas pela primeira vez Inês sentia uma clareza dolorosa, a escolha estava feita e o preço seria alto. Inês encontrou Clara finalmente no Mirador da Senhora do Monte, sentada em um banco, olhando o horizonte com os olhos inchados de choro. Ao vê-la, Clara levantou-se hesitante, mas Inês correu e abraçou-a com força, sussurrando que abandonara tudo por ela. O momento de alívio durou pouco, pois Clara revelou que recebera uma ligação do pai de Inês oferecendo dinheiro para desaparecer da vida da filha e que quase aceitara por medo do futuro incerto. Essa revelação foi uma traição sutil que abalou Inês profundamente, fazendo-a questionar se o amor delas resistiria aos sacrifícios. Elas conversaram por horas sentadas ali, o vento fresco de Lisboa trazendo o cheiro do mar, enquanto Inês descrevia o caos na igreja, a mãe desmaiando, o pai gritando e os convidados filmando o escândalo. Clara confessou sua própria luta interna entre o desejo de estar com Inês e o receio de ser rotulada como destruidora de família em uma sociedade onde, apesar da lei, o preconceito persistia em círculos tradicionais. Elas decidiram enfrentar juntas, mas o confronto veio rápido quando o irmão de Inês apareceu exigindo que a irmã voltasse e se casasse para salvar a honra familiar, ameaçando processar Clara por alienação afetiva, uma acusação absurda mas dolorosa.
Inês defendeu Clara com veemência, gritando que o amor não era crime e que a família estava presa em valores ultrapassados. O irmão partiu furioso, prometendo consequências. Naquela noite, no apartamento, Inês e Clara discutiram pela primeira vez de verdade sobre o custo da escolha, o emprego de Inês como designer em uma agência conservadora que poderia demiti-la ao saber do escândalo e a carreira de Clara ameaçada por pais de alunos. O conflito moral aprofundou-se. Inês sentia culpa por magoar a mãe, que sempre fora protetora, mas também raiva pela imposição de um casamento heterossexual falso. Clara, por sua vez, questionava se valia a pena destruir laços familiares por um relacionamento que a sociedade ainda via com desconfiança. Elas dormiram abraçadas, mas o sono foi agitado, cheio de pesadelos. No dia seguinte, a notícia já estava em sites de fofoca locais, com fotos do momento da fuga e comentários cruéis sobre o estilo de vida de Inês. A pressão social intensificou-se, vizinhos sussurravam nas ruas e antigos amigos afastavam-se. Inês recebeu uma mensagem do pai cortando apoio financeiro e exigindo que escolhesse a família ou o nada. Essa chantagem emocional levou a uma crise de choro, onde Inês admitiu o medo de ficar sozinha, mas reafirmou o amor por Clara como sua verdade mais profunda. Elas saíram para caminhar pelo centro histórico, tentando encontrar normalidade em um café, mas foram reconhecidas e um grupo de idosos fez comentários homofóbicos velados, aumentando a tensão. Clara propôs fugirem para o Porto por uns dias para respirar, mas Inês recusou, sentindo que fugir seria trair a si mesma e o progresso que Portugal representava. O capítulo fechou com uma decisão arriscada. Inês ligou para a mãe pedindo um encontro para explicar, mas a resposta foi um silêncio frio seguido de desligamento. O preço emocional crescia a cada hora e a dúvida se infiltrava nos momentos de silêncio entre elas. O encontro com a mãe de Inês aconteceu em um parque tranquilo perto do Castelo de São Jorge, mas rapidamente se transformou em confronto. A senhora Silva chorou, acusando Clara de manipular sua filha e Inês de ser ingratidão personificada depois de todos os sacrifícios da família. Clara tentou intervir com calma, explicando que o amor era mútuo e não uma escolha, mas foi interrompida com insultos velados sobre seu estilo de vida. Inês defendeu o relacionamento com paixão, revelando anos de repressão e como Pedro nunca fora mais do que uma amizade platônica. A traição veio quando a mãe revelou que Pedro soubera de tudo e concordara em casar mesmo assim por pena e status, o que feriu Inês profundamente, fazendo-a sentir-se usada. Após a discussão dolorosa, Inês e Clara voltaram para casa exaustas, mas mais unidas. No entanto, uma nova revelação abalou tudo. Clara admitiu ter considerado aceitar a oferta de dinheiro do pai de Inês por uma semana antes do casamento por desespero financeiro e medo de pobreza. Essa confissão gerou uma briga intensa, onde Inês sentiu-se traída e questionou se o amor de Clara era tão forte quanto o seu. Elas se separaram temporariamente, Clara indo para a casa dos pais em Sintra e Inês ficando sozinha, refletindo sobre perdas e ganhos. Durante a separação, Inês enfrentou isolamento social, amigos de infância a ignoravam e colegas de trabalho faziam perguntas incômodas. Uma noite ela recebeu apoio inesperado de uma prima distante que revelara sua própria orientação sexual em segredo, fortalecendo sua determinação. Reencontro com Clara aconteceu após dias de mensagens trocadas e desculpas mútuas, com ambas reconhecendo erros e medos. Juntas elas enfrentaram um protesto pequeno de familiares conservadores em frente ao apartamento, que testou sua resiliência e levou a uma reflexão profunda sobre direitos e liberdade em Portugal. O conflito moral atingiu pico quando Inês considerou brevemente voltar atrás para preservar a família, mas a visão de uma vida sem Clara a convenceu do contrário. Elas decidiram morar juntas, oficialmente assumindo o relacionamento publicamente apesar dos riscos. Com a decisão tomada, Inês e Clara mudaram-se para um apartamento maior em Alcântara, enfrentando boicotes financeiros da família e olhares hostis no novo bairro. Inês perdeu o emprego na agência, mas encontrou freelance em empresas mais progressistas, enquanto Clara enfrentava reclamações de pais de alunos, mas manteve o cargo graças a leis de proteção. A sociedade lisboeta dividia-se, alguns apoiavam abertamente, outros condenavam em conversas sussurradas. Um jantar com amigos de Clara trouxe alívio, mas também tensão quando um deles questionou se o sacrifício valera a pena. Inês refletiu sobre o preço pago: perda de herança familiar, isolamento de irmãos e a constante necessidade de provar seu amor. Uma crise veio quando o pai de Inês sofreu um problema de saúde leve e a família culpou o estresse causado pela filha, proibindo-a de visitá-lo no hospital. Essa rejeição final aprofundou o conflito interno de Inês, que passou noites em claro questionando se sua escolha fora egoísta.
Clara ofereceu suporte constante, mas também admitiu sua própria culpa por ter hesitado antes. Elas participaram de eventos LGBT em Lisboa, encontrando comunidade, mas também enfrentando críticas internas sobre classe social e privilégios. Uma discussão moral surgiu quando Clara propôs casamento simbólico, mas Inês hesitou temendo mais escândalo. O despertar veio gradualmente ao perceberem que o amor exigia coragem diária e que a sociedade evoluía embora lentamente. Meses depois, Inês conseguiu visitar o pai em segredo e teve uma conversa honesta onde ele admitiu parcial arrependimento, mas manteve distância. A família permaneceu dividida, mas Inês encontrou paz na escolha feita. Clara e Inês celebraram um compromisso privado com amigos próximos, sentindo a liberdade de serem autênticas. O relacionamento fortaleceu-se através das provações, mas cicatrizes permaneceram lembranças do custo alto. Inês agora trabalhava em projetos independentes e Clara avançava na carreira com mais confiança. A história culminou em uma caminhada pelo Tejo, onde refletiram sobre tudo conquistado e perdido. Foi correto Inês ter abandonado o casamento arranjado, priorizando seu amor por Clara, mesmo enfrentando rejeição familiar total e julgamento social persistente em uma sociedade em transição?